Olá pessoal, dando continuidade à nossa disciplina de Interface Humano-Computador do curso de Licenciatura em Computação da UFMA. Hoje a gente vai falar dos tipos de interface. Bom, primeiro o que é uma interface? A gente tem falado muito de interação, né, entre o homem e a máquina, e a interface ela tem o objetivo justamente de fornecer essa interação entre o homem e a máquina e o computador, e que essa interação ela seja feita de uma maneira mais amigável possível, tá? Então, umas características desejáveis para uma boa interface, a gente quer que ela seja de fácil uso, que ela mostre de forma clara as alternativas possíveis, né? A gente falou do uso de affordances que vão transmitir, esses elementos que vão transmitir a relação que o usuário vai fazer. Ele não deve confundir e nem deixar o usuário inseguro. A gente falou também das falsas affordances, tá? Então, é imprescindível que a interface ela passe despercebida. O usuário ele tem que se preocupar com o problema que ele deseja resolver com o uso do sistema, e não se o sistema está fácil, está difícil, se as opções estão escondidas ou não, tá certo? Então, a gente vai mostrar alguns tipos de interface, alguns tipos principais, tá? Bom, então as interfaces elas estão muito relacionadas aos dispositivos de entrada e saída que os sistemas interativos vão fazer uso, tá? Para a gente poder se comunicar, o homem com a máquina. Então a gente tem aqui interface baseada em caracteres, interfaces gráficas baseadas no toque, interface baseada em caneta, onde a gente precisa utilizar uma caneta para poder fazer a interação, né? Eu tenho interface baseada em realidade virtual e aumentada, interface baseada em reconhecimento de voz. Então, a partir de agora, a gente vai falar rapidamente sobre cada um desses tipos de interface e onde a gente é mais comum encontrar cada um delas, tá certo? Bom, o primeiro deles é chamado de CUI, que é o termo em inglês, né, Character Based User Interface. É uma interface de usuário com base em caracteres, onde a gente vai fazer a interação com o usuário através de um conjunto de linhas de comando, tá? Então, eu vou estar usando simplesmente um terminal e um teclado para fazer essa interação. Então, ela surgiu lá com os primeiros computadores, aqui a gente tem o exemplo do Apple II, tá? Atualmente esse computador está no museu lá em Nova York, nos Estados Unidos. Então, basicamente, ele era mais comum nos mainframes e nos minicomputadores, como é o caso desse aí. É desenvolvido lá computadores pessoais como a da DOS, do Apple II. Eles utilizam basicamente o teclado e um terminal para poder fazer a interação com os sistemas computacionais, tá? Embora esse tipo de interface ela tenha sido substituída, principalmente nos sistemas operacionais atuais, pelas GUIs, que é as Graphical User Interface, que são baseadas em gráficos, que a gente vai falar mais a seguir, ela ainda é utilizada em alguns sistemas operacionais, tá? Eu tenho aqui um exemplo num terminal, no macOS X, uma versão atualizada, onde eu consigo digitar alguns comandos e obter respostas. Obviamente que esse uso de interface, ele requer um conhecimento maior do usuário, né, até para saber a sintaxe daqueles comandos, mas ele tem um benefício que acaba sendo mais rápido. Depois que você se acostuma com, com os comandos básicos, acaba sendo mais fácil, eu não diria nem mais fácil, mais rápido de fazer algumas tarefas, tá bom? Do que simplesmente ficar clicando e arrastando janelas. Bom, e as GUIs? A gente falou que seria uma evolução daquelas baseadas em caracteres, né? Que é as Graphical User Interface, que é a interface gráfica do usuário, onde o usuário pode interagir com esses dispositivos através dos ícones, das janelas, indicadores de áudios e uma outra série de aplicativos, mas basicamente é aquela que a gente está mais acostumado no nosso dia a dia, né? Onde eu vou estar com menus, arrastando janelas, escolhendo escolhendo ações que a interface ela me diz que é possível, tá bom? Então, aqui é o exemplo do menu inicial do sistema operacional Windows 10, onde eu já tenho lá esse meu conjunto de possibilidades, tá bom? Bom, um outro também que tem sido bastante comum nos dias atuais, que é o Touch User Interface, que é o interface do usuário por toque. Basicamente, ela usa o dedo como um apontador em substituto ao mouse, né? Ele se tornou cada vez mais
presente no dia atuais, principalmente com essa onda tecnológica que os tablets e os smartphones, eles começaram a ganhar mercado, então ela acaba sendo bastante comum. Só lembrando que quando a gente está trabalhando com essas telas sensíveis ao toque, não é simplesmente um toque num ponto só, eu tenho gestos também envolvidos nele. Então é muito comum a gente usar o termo tecnologia multitoque. Tá? Então aqui a gente tem um exemplo aqui do lado desse tipo de interface. Um outro tipo de interface que foi bastante comum antes das telas de multitoque, como a gente mencionou ainda há pouco, eram os Pen-Based User Interface, que eram aquelas baseadas em canetas, muito comum nos Blackberries, nos Palm Tops, naqueles computadores de mão, principalmente quando a gente fazia as agendas, né? O nosso primeiro substituto das agendas de papel foram esses Palm Tops, que seriam aqueles de palma de mão. Então, eles usavam esse tipo de canetinha aqui para poder inserir essa informação, tá? Lembrando que as telas dos dispositivos precisam ser tocáveis, digamos assim, mas elas foram substituídas pelas multitoques, como a gente mencionou, tá? Então, basicamente, eu vou estar usando essa caneta quando eu preciso de uma precisão maior que o mouse e que a ponta do dedo, tá bom? Então, hoje em dia, a gente tem uma evolução boa desses Pen-Based User Interface, que são essas canetas mais precisas. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos. Um exemplo é S Pen, usando com o Galaxy Note, também baseado em canetas, né? Então, você percebe aqui que ele tem um detalhe bastante fino, a pessoa está desenhando aí, então tem um controle melhor do que se ele fosse pintar com o próprio dedo. Então, nesse caso, ele está interagindo com um lápis de cor, onde ele escolhe as cores aqui e interage com a interface. E nesse outro é uma parte de criação, onde está usando agora o iPad e uma Apple Pencil, também baseado em caneta. Então, aqui ele está, de fato, desenhando uma planta, uma casa, provavelmente um arquiteto está fazendo isso, e ele consegue, além das notas, fazer, colorir. Então, assim, você percebe que dessa outra aqui, das iniciais, aquelas usadas nos Palm Tops, até hoje, que a gente tem hoje, teve uma evolução muito grande, embora a forma de interagir seja a mesma, tá bom? Bom, e dando continuidade ainda nesse tipo de evolução, a gente tem a interface baseada em realidade virtual e aumentada, né? Esse tipo, ele requer alguns devices, outros devices mais elaborados, como o caso que está mostrando aqui, onde eu uso um óculos, eu não, né? A modelo ali está usando um óculos de realidade virtual. Então, ele está usando, na verdade, está mesclando 2 sistemas, que é o de sistema de telepresença, né, que ele consegue perceber o ambiente que o usuário está imerso e embutir algum tipo de realidade virtual. Mas para isso, como eu mencionei, eu preciso estar usando óculos ou capacetes semi-transparentes para eu poder fazer essa interligação entre o que é virtual e o que é realidade. Também é muito comum utilizar câmeras de vídeo para poder misturar a imagem dos dois, do real e do virtual, para poder fazer o conjunto dessa tecnologia. Então, a gente tem aqui mais 2 exemplos desse de realidade virtual aumentada. Um que é bastante comum, utilizado em jogos, onde os joysticks vão fazer aí o papel, inclusive, pode ser em alguns jogos, por exemplo, se fossem jogos de tiro, seriam as armas, enfim. Mas eu tenho um conjunto de dispositivos que são associados para poder fazer essa interação de realidade virtual, tá? E aqui eu tenho um outro exemplo, que é um brinquedo de realidade virtual lá num parque em Tóquio, onde a pessoa ele usa um fone de ouvido, deve estar sendo passada alguma informação por áudio também, fora o visual, e ainda ele é imerso em uma cápsula, onde provavelmente vai estar fazendo alguns movimentos para deixar aquela experiência cada vez mais parecida com o real, tá? Recentemente eu li uma reportagem que esse tipo de tecnologia também estava sendo usada para pessoas que não vivenciaram certas experiências. Por exemplo, eles foram no asilo e perguntaram onde você gostaria de ter ido na sua juventude. Alguns falaram, eu gostaria de ir em Paris, eu gostaria de ir em Nova York. Então, eles conseguiam fazer, através da realidade virtual,
a experiência que aquelas pessoas não tinham vivenciado antes. Então, isso é uma coisa bem legal também, tá bom? Bom, então isso tem tido bastante, tem tido bastante crescimento desse tipo de uso de interface. Bom, uma outro tipo de interface que está sendo bastante utilizada agora é a interface baseada em reconhecimento de voz. A gente falou de acessibilidade e o quão isso era importante, né? A gente poder permitir que pessoas, de repente, pessoas não têm tanta habilidade motora para poder fazer a digitação de alguns comandos, o reconhecimento de voz ajudaria nisso, tá? Mas mesmo as pessoas sem deficiências, elas têm optado por esse tipo de uso de interface também. Então, é aquela interface em que o usuário ele vai passar algum comando de voz para a máquina e a partir daí ele consegue fazer as tarefas que ele faria no cotidiano, sem a necessidade do uso do mouse ou do teclado. Trouxe um exemplo aqui para vocês. Esse aqui é o Amazon Echo Dot, tá? Ele é um dispositivo da Amazon, ele já está disponível no Brasil também, onde ele tem um assistente virtual. Nesse caso, o assistente virtual dela se chama Alexa. Então, basicamente, ela vai receber uns comandos de voz e vai fazer a tarefa pela pessoa. Mas o que é essa tarefa? Ele vai lá cozinhar para você? Não. Ele é um assistente virtual. Então, ele vai, por exemplo, se você quer fazer uma ligação, você diz, Alexa, ligue para fulano de tal. Aí ela vai se comunicar com o seu dispositivo móvel, procurar na sua agenda a pessoa que você que solicitou a ligação, ele vai poder ligar para você e vai usar os alto-falantes dela para poder transmitir, tanto para captar a sua voz, quanto para emitir a voz de quem você pediu para ligar, quando a pessoa atender, tá? Em alguns casos, você pode, inclusive, ligar e desligar as luzes da sua casa, se você tem uma casa inteligente. Então, você vai dizer, Alexa, liga a luz da cozinha. Aí ela vai lá através da conexão Wi-Fi que tem na sua rede, na sua casa, vai poder fazer ligar ou desligar aquele dispositivo, tá certo? Umas outras informações que você podem pedir também, por exemplo, se você quiser saber quantas calorias tem uma banana, você vai dizer, Alexa, quantas calorias tem uma banana? Aí ela vai lá consultar, fazer uma busca em algum navegador, algum buscador online, provavelmente o Google, e vai trazer a informação para você e vai dizer, olha, tem tantas bananas. Você pode pedir para tocar músicas, a gente tem até uma experiência com isso. Eu estava outro dia do lado de um amigo meu que tem esse, né, e era aniversário dele. Aí a gente disse, Alexa, cante parabéns para você, para o Marcos. E ela foi lá e cantou, porque tem a diferença do tocar e do cantar. Então foi a voz do assistente pessoal que cantou parabéns para você e no meio ainda colocou o nome Marcos, porque a pessoa que a gente pediu era para cantar o parabéns para o Marcos. Então a gente percebe que cada vez mais esses dispositivos eles estão de fato sendo realidade no nosso dia a dia, tá? E cada vez mais a gente tem que estar preparado para esse tipo de tecnologia, porque é isso que tem chamado a atenção e o interesse das pessoas. Bom, para finalizar, eu deixei aqui no último slide algumas referências, né, de imagens ou até de informação que eu peguei por aí, para vocês, caso tenham maior interesse, saber, por exemplo, lá sobre aquele parque de diversões, quem tiver interesse lá em ir para Tóquio, sobre a Apple Pencil e sobre a canetinha lá da Samsung, entre outros, que eu acabei guardando aqui para vocês. Bom, então por essa aula era só, a gente se vê daqui a pouco. Tchau.